Vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre o início da minha primeira incorporação e como eu entrei nesse mundo da Umbanda. Simplesmente, tudo começou quando a minha mãe gostava de andar na casa de macumbeiros, entre aspas. Então, sempre ela me levava com ela. E chegando um certo dia, numa casa onde ela frequentava, não era Xangô, era só uma mesa branca, né, trabalhando. Aí então desceu um certo dia e começou a falar com ela e começou a curar. E eu, naquele intuito, eu não me aguentei e comecei a rir. E tudo que eu fiquei rindo, aí o guia ficou olhando pra mim, pasmado. E olhando, aí eu fiquei meio assim, meio que não queria nada, né? Aí então ele falou, você aí que tá rindo da gente, tá rindo por quê? Um dia você tá rindo da gente agora, um dia a gente quem vai rir de você, porque você tem guia espiritual para trabalhar. Então, logo, logo vai chegar o seu dia e você vai começar a trabalhar. E ele falando assim, eu não acreditei. Então, eu continuei rindo, aí quando saímos, nós voltamos para casa, eu com minha mãe, né? Aí ela falou, olha, tá vendo aí? Isso que vai acontecer com você, minha filha. Logo, logo você vai trabalhando. Eu digo, mamãe, e a senhora acredita no que esse povo fala? Mulher, isso é conversa, jamais. Aonde é que eu vou trabalhar? Aí continuei rindo, né? Fiquei rindo que sou. Aí teve um certo dia que me deu umas dores, um problema que ninguém sabia o que era, uma dor de cabeça do nada, de repente, me deu uma dor de cabeça do nada. Aí então ela resolveu me levar para casa de um tio dela, que no caso era curador. Só curava de dores, trabalhava essas coisas assim. Aí quando nós chegamos lá, ele começou a rezar, a me curar. E quando ele terminou a mesma conversa, ele continuou, ele falou, olhe, minha filha, não deixe ninguém colocar a mão em cima da sua cabeça, porque você é uma média de nascença. E logo, logo você vai trabalhar, porque os seus guias são fortes, são bons e eles vão vir trabalhar. E você vai trabalhar e vai ser logo, não vai demorar não. Aí resolvi de mim, eu voltei para casa e digo, meu Deus, essa nova conversa, essa nova história, onde é que eu vou trabalhar? Esse povo não sabe não o que dizer. Aí voltei para casa e passou um tempo, e sempre de vez em quando me dava dor de cabeça, eu ia lá, ele passava o ramo, rezava. E sempre que a minha mãe ia frequentar essas casas de Umbanda me levava, que eu gostava de ir. E sempre quando o pessoal começava, lá na mesa tudo trabalhando, né? Aí eu ficava rindo. Quando chegavam os guias, os herês e as pombagiras mesmo, os pretos velhos, eu ficava rindo. Às vezes eu ficava até imitando. Até que um certo dia, eu estava em casa, foi quando tudo começou. Foi a minha primeira iniciação, foi o herês, minha primeira incorporação. Aí então quando eles veio, eu nem sabia que tem essas coisas, nunca tinha tomado banho de limpeza nem nada. Nada que isso é besteira, isso não existe, isso é só conversa. Aí então foi quando ocorreu que eu estava sentada, tinha uns 15 para 16 anos. Aí eu estava sentada conversando, de boa, né, lá com meu namorado, nessa época eu era solteira. Aí então foi quando de repente a minha mãe ouviu um grito. Aí nesse grito que ela ouviu, foi eu que gritei, que meu namorado tinha falado algo de alguma pessoa que tinha falecido. Aí eu dei um grito, aí nesse grito que eu gritei, aí já não vi mais nada. Já não fiquei em mim, foi uma coisa como se foi me tomando, e eu fui enfraquecendo, fui sentindo como se uma coisa estava me tomando, não estava me sentindo em mim, como se a minha mente estivesse parando. E aí foi quando ela me pegou, me colocou na sala, sentou-se, me sentou no estofado e ficou ao lado e ficou perguntando, me balançando, né, o que era que eu queria.
o que era que eu tinha. Ai, meu Deus, minha filha tá doente. Ai, vou levar pro médico. Ai, será que ela vai morrer? E foi aquela bafafá todo. Depois ela quer água? Eu, não. Quer cachaça? Aí eu balançava o dedo que não. Aí ela vendia e tinha umas balas doces. Então, em certo ponto assim, pertinho. Ela disse, quer bala de mel? Aí ele balançou com a cabeça que queria. Aí foi do lado, servou as balas. Aí eles começaram a descascar as balas, queria chupar com... Como é? Não queria descascar, né? No caso, queria colocar com tudo na boca. Aí eles começaram a descascar e colocar na boca. Ele ficou chupando as balas doces. Aí não tanto, aí passou um tempo, passou um tempinho. Eles ajeitando, perguntando quem era, o que queria, de onde veio, quem era. E foi, aí até que eles falaram que era o Eri. Aí no caso ele baixou em mim, ficou com aquela vozinha deles que eles têm, né? Começou a conversar e começou a contar as coisas e falou que era da minha corrente. Então aí ficou incorporado em mim, passou bastante tempo, aí ficou conversando com eles e chupando bala. E depois desse dia por diante nunca mais parou de vir ele. Aí sempre quando ele vinha era uma zorra, porque sempre queria chupar bala, era mel, banana, tudo quanto fosse de doce, ele sempre gostava de chupar. E todas as crianças que ele chegava perto, eles botavam para correr, porque queriam os doces só para ele. Quando eles bem queriam, que não queria mais, que já se sentia que estava cheio, é que dava para as outras crianças. Aí foi assim que ocorreu. Aí, no entanto, eu não queria aceitar que eu era médio de nascença para trabalhar, não queria aceitar que eu tinha essas coisas, né? Não conhecia nada, eu não tinha conhecimento de nada. Sobre irê, sobre macumba, nada, sobre nada. Essa vida espiritual eu tinha. Aí foi a partir daí então que a cada vez mais foi se aprimorando, eles foram vindo, baixando em mim, sempre descia, e começaram a falar, e começaram a explicar as coisas como devia ser. Começaram a incentivar que eu tinha que trabalhar, que eu era uma pessoa do bem, que tem que fazer coisas, que o meu dia era mais para cura, para fazer trabalho, para curar, que era do bem, que eu tinha que fazer minhas obrigações, que eu tinha que zelar deles, e eu nunca fiz. Sempre eu não queria. E, no entanto, foi que a cada dia mais foi acontecendo algo mais diferente e a cada vez mais ele voltando a incorporar em mim. Às vezes eu nem sentia, estava conversando de boa e tudo, leita lá conversando uma boa. Quando menos espera, sentia minhas pernas como se não estivesse existindo. Minha cabeça estava ficando tipo toda mole, sem coragem. Eu ia falar, sentia que a voz que saía da minha boca, mas eu não conseguia controlar, que era eu que estava falando. Eu ficava me perguntando, será que é eu que estou falando ou será que é uma outra pessoa? Incorporava em mim, aí no caso eu já começava a falar diferente. Eu tentava governar a língua, a fala, né? Mas só que no caso não saía. Em vez de sair a minha voz, eu sentia que era eu falando, mas só que era uma voz de uma outra pessoa. E eu não conseguia dominar. Os movimentos ficavam diferentes. Eu tentava fazer uma coisa, só que o meu corpo era outro que fazia. E nesse meio então, eles começaram a rezar. Aí foi uma vez então que a minha mãe, como veio doente diretamente, aí eles falaram, eu vou curar você. E ela disse, vai curar como? Se a minha filha não sabe rezar, não sabe fazer nada. Aí eles disseram, ela não sabe, mas nós sabemos. Aí foi quando ele disse, quero um ramo. Aí pegou um ramo, aí foi lá e chamou ela. E começou a curar ela, e começou a curar, rezar. E no entanto, do problema que ela estava sentindo, que eram as dores fortes que ela sentia, aí ficou bom. E eles começaram a ensinar banho, defumadores, chá, para todos os tipos de problema, de doença, sempre era eles. E continuou vindo e nunca parou. E é isso aí. E sempre quando vinha tem que ter doce. Porque ele, você sabe como é, eles não ficam sem comer um doce. Tem que ter o doce predileto que eles gostam. E olhe daquele se desafiar um herê.
é que vai ficar à toa. É melhor a gente se dar com ele como um amigo do que como inimigo. Pessoal, porque eles são desse tipo. Eles são crianças, as pessoas até imaginam que eles não sabem de nada, mas eles sabem de muitas coisas. E além de tudo isso, a gente ainda tem que ser dominado por eles, porque a gente não se domina. Eles quem dominam a gente. Quando vem, que toma o nosso corpo, que incorpora, já não somos mais a gente, já não somos nós. Não somos a mesma pessoa, somos pessoas totalmente diferentes. Aí quem comanda já sabe, são eles, os seres. A gente já não comanda mais em nada, não temos falas para nada, não temos opção de dizer nada, tudo é com eles. E quando eles dizem que fazem, eles fazem. Porque eles são crianças, são hereis, brincalhões, mas quando eles pegam no trabalho, eles pegam. E daí por diante, não parou mais de descer em mim. Sempre vem um, vem outro, e até hoje. Não parei. E tenho, mesmo que eu não queira, mas tenho que continuar fazendo minhas obrigações, porque são necessárias. Então foi assim que eu entrei para esse mundo da Umbanda. E depois que a gente entra, não sai mais. E aos poucos eu vou compartilhando com vocês as experiências. Vocês se inscrevam, deixem seu like, compartilhem. Que temos muitas coisas ainda para falar. Eu gosto de bico doce. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Meus macumbeirinhos.